Irmãos, eu quero compartilhar a palavra já faz Essa palavra, não sei para os outros, mas para mim parece que ela vem às vezes 2, 3 semanas de antecedência. A gente vai anotando, vai orando, vai buscando. Hoje eu tenho que virar mais para cá, para esse lado aqui, pendeu mais, tá mais, a turma está maior. E assim acontece, né? E eu dei o título para ela: resista, a vitória virá. Amém. Fique firme, irmão. Se a peleia é grande, mas a vitória vai ser maior ainda. Amém? Amém. Se nós olharmos, irmãos, a história de pessoas bem-sucedidas, se nós lermos, ouvir, contar, olhar, às vezes na internet, contando, a grande maioria, nós vamos perceber que foram pessoas, homens e mulheres, que passaram por períodos difíceis, que enfrentaram lutas. Raramente alguém chegou no topo de uma forma tranquila, mansa. Quase toda a história que a gente vai perceber, seja mesmo dentro de cristãos, seja no mundo secular, se a gente vai olhar a história, houve dificuldades também. Teve aquele momento que, às vezes, que o negócio quase foi por água abaixo, né? E por diversos motivos. Às vezes é uma doença, às vezes é uma separação, às vezes é uma mudança de mercado. E o que ocorreu? Alguns se recuperam parcialmente, alguns não se recuperam e outros se recuperam totalmente. Mas a grande maioria passa por dificuldade. Então, irmãos, é importante, eu creio, a gente perceber que a vida não é só feita de momentos bons. Você já sabe disso, né? Não é novidade. Não é só de momentos que a gente gostaria que fosse. Não é todo dia abrir a janela, o sol brilhando, a esposa já fez o café, os filhos estão tudo comportados. Tem dias que não é assim, né? Ou o marido fez o café, o almoço está preparado, o passeio está pronto, o piquenique. E nós devemos olhar que essas coisas também não acontecem só conosco. Às vezes a gente pensa assim: poxa, mas o que é que está ocorrendo, né? De novo aconteceu algo. Será que é só eu que sou provado? Não. A grande maioria é provado. A grande maioria passa por desafios. A grande maioria tem que perseverar para passar pelos desafios que eles aparecem, né? Então, olhando até para essas pessoas, irmãos, bem-sucedidos da gente, olha, mas que carreira linda! Como chegou lá? Ele passou com certeza por várias diversidades pelo caminho para chegar aonde chegou. Com isso eu quero dizer, irmãos, que todos nós temos dias ruins. E se tu não teve, essa é a má notícia, é provável que tu vai ter um dia ruim. Eles vêm, eles aparecem. E provavelmente a maioria dos mais velhos, pelo menos, já passou por isso. Já enfrentou dias ruins. Dias que tiveram bem mais que 24 horas, parece, né? E nos Salmos eles falam muito do dia da angústia. A gente olhar, vai ter dezenas de versículos, né? Eu só citei 2 aqui. O Salmo 86, 7 diz: no dia da minha angústia clamo a ti, porque tu me responde. O 121, na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Então são um clamor, mas vem com uma resposta legal, uma resposta boa para nós, né? E nós podemos ver outras referências que às vezes falam assim, que a gente cita muito: é desertos, é tempo de deserto, de passar um deserto. Estou passando um deserto. Lá estou numa fase de passar uma tribulação terrível, né? Difícil, no sofrimento, tentação, provação, são muitos sinônimos que vêm nos trazer assim, apontando para o dia difícil, para o dia mau, que muitas vezes ele aparece. Irmãos, às vezes é o dia que aparece que assim a gente pode ver que Satanás, ele mira todas as armas em nós. Parece que ele mira todos os dardos, né, envenenados, inflamados contra nós. Arma muitas armadilhas, né? Sorrateiramente, para que o pé da gente caia no laço dele.
Parece mesmo, talvez você já teve isso, que é o dia que parece que ele quer botar na fogueira e tacar fogo, né? Literalmente. Que começa a dar errado e dá mais errado, e parece que aquilo é um dia quase sem fim, ou um tempo quase sem fim. É aquele dia que de repente, nós falamos ali dos nossos sonhos, né? Que nós não vamos morrer, nós confessamos isso, sem o Senhor cumprir aquilo, o propósito que Ele tem para nós. E eu creio, da parte do Senhor está resolvido, só falta a nossa parte, muitas vezes. E tem dias que o inimigo chega e diz: ó, me dá aqui o teu sonho legal, o teu projeto, toma aqui aquela doença incurável, né? Que muitas vezes aparece, crônica, que não tem cura. Tem dias que parece que ele chega e diz: ó, me dá aqui a tua empresa e eu vou te dar uma falência no teu negócio. Então tem esses dias que são dias realmente de trevas, são dias ruins, são dias maus, e que muitas vezes ele aparece. E às vezes parece que a alternativa que sobra para a maioria dos que passam por isso, no primeiro instante é só assim: poxa, eu preciso agora batalhar apenas para sobreviver. Os sonhos foram embora, o projeto foi embora, eu apenas vou lutar para ter o básico para sobreviver. E o pior disso, talvez seja ouvir ainda, né, de alguém, nem é mal intencionado, mas às vezes chega ali e diz: olha, na verdade a culpa é tua mesmo, né? Ou não diz diretamente, mas dá a entender: você não se cuidou. Às vezes alguém está doente lá e diz: pô, o cara não se cuidou. Ou tipo assim, não deu certo aquele projeto que estava fazendo, pô, mas nem estudou, quis fazer as coisas sem saber como fazia. Irmãos, tem coisas, tem tragédias que independem disso. Tem coisas que vêm e não é culpa das pessoas. Às vezes tem uma doença genética, de quem é a culpa? É do tataravô? É do bisavô? É do pai? E elas vêm, elas estão ali. Os negócios mudam o mercado, o cara dá um espirro na China, muda todo o mercado. E daí? É culpa de quem tinha o negócio? Então não se abater, porque essas coisas elas aparecem, a pandemia aparece. E é bom entender que a culpa não é tua. O dia ruim ele vem, ele aparece. Mas o bom disso tudo também, olhando o lado bom, é que há solução para o dia ruim. Amém? Há uma maneira de sair desse dia ruim, firme, inabalável, né? Nós temos, digamos, a receita bíblica para enfrentar esse dia, para vencê-lo, né? E ficar de pé, ficar de bem, firmes com o Senhor, e não há nada perdido que Deus não possa restaurar, sagrado coração dele. Amém? Eu quero te convidar a ler um texto de Efésios 6, do 10 até o 17. Todos acharam? Vamos folheando ali. Efésios 6, começa no 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue, a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação
e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Até aqui. Nesse texto nós podemos ver assim bastante considerações, eu diria bastante até estratégia de como vencer o dia mau. Porque esse inimigo, como está descrito ali, ele arma ciladas, né? Ele investe contra, ele coloca, joga dardos, né, inflamados, envenenados, né, contra nós. Mas também aqui está a lista de capacidade para resistir esses ataques que o inimigo faz sobre a nossa vida. Através do quê? Da direção que Deus dá para vencer, e não só vencer, permanecer inabalável. Não é só dizer assim, escapei por pouco, né? Estou meio tremendo. Não, eu estou bem. Inabalável quer dizer que não está mais tremendo, não está mais com medo, está firme na rocha que é o Senhor. Então eu creio, irmãos, que o principal, assim, para mim, desse texto, é essa parte, ó, resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Eu queria destacar isso aqui. Existe assim um pensamento, né, que nesses dias maus, essas épocas de sofrimento, de luta, a gente aprende bastante. A gente, na verdade, se fortalece muito também, né? Porque a gente diz, o deserto. O deserto é uma escola de Deus, muitos dizem. Ou então se subentende que o deserto, passar dificuldades nesse deserto, que muita gente chama de deserto nessa época, é um lugar de aprender. Porque no deserto tem poucas possibilidades ao redor. Primeiro, que é uma coisa vital para nós, não tem água, não tem sombra, o sol é muito quente de dia, a noite é muito fria. Então eu creio realmente que, olhando para essa palavra no deserto, é um lugar de nós crescer muito, porque nós vamos nesse deserto, na verdade, aprender a confiar totalmente em Deus. Porque não vai ter plano B nesse deserto. Vai ter o Senhor, vai ter o Senhor e vai ter o Senhor. Amém? Amém. E isto basta. Mas nós precisamos aprender isso. Eu creio que quando chega esse tempo a gente começa a lembrar da palavra. O nosso ouvido fica bem mais sensível para ouvir o que Deus quer dizer para nós. A voz de Deus se torna mais conhecida para nós. O nosso relacionamento com Deus, ele fica muito mais apurado, ele fica muito mais próximo. Infelizmente, parece que às vezes precisa de uma dificuldade dessa para que a gente se aproxime, para que a gente aprenda a depender de Deus, para que a gente realmente ande em afinidade com Deus. Como Jó. Veja bem, Jó era um cara legal. Era um homem no qual Deus apostou, vamos dizer assim, sabia o coração dele. E depois de passar tanto deserto, lá no finalzinho, o Jó disse, agora eu sei. Antes eu te conhecia. Jó, né, ia lá, sacrificava pelos filhos, eu creio que ele dava honra, dava glória ao Senhor, sabia que Deus cuidava dele. Ele diz, mas isso aí eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Quer dizer, agora Jó estava pertinho de Deus, ele estava andando lado a lado com Deus, ele estava escutando Deus, ele estava enxergando, né, conforme descreve ali, enxergando Deus. Irmãos, isso só vai acontecer se tiver uma disposição no nosso coração de nos achegarmos a Deus. Creio que não precisamos chegar ao ponto, né, que Jó chegou, mas de depositar toda a confiança nele. Lembro que até a mulher disse, Jó desiste disso, amaldiçoa Deus. E ele disse, poxa, se nós recebemos o bem, por que também não recebemos às vezes aquilo que não é tão bom, aquilo que não gostamos? E ele permaneceu firme. E ele pôde, então, basicamente diz ali, ver Deus, andar com Deus. E muitas vezes, irmãos, é a partir de uma grande dificuldade que a gente começa a experimentar de fato
andar com Deus. A gente começa a ver aquela palavra que diz lá, provai, experimenta como Deus é bom. Não é botar Deus à prova, é experimentar de Deus, é se alimentar de Deus, é depender de Deus. E nessa situação, às vezes, muitos não resistem o dia mau. Às vezes vem a depressão, vem o desânimo. Muito cuidado, né? Porque às vezes só fala do ano passado, mas lá era melhor, lá era melhor, lá era melhor. Por quê, irmãos? Cada dia que nós vivemos, nós estamos mais perto do céu. Amém? Ou Jesus volta, ou nos chama individualmente. Então, para frente é melhor. Não é para trás que é melhor. Para frente é melhor. Cada dia que nós amanhecemos, nós podemos dizer, obrigado, Deus, porque eu estou mais perto de Ti. Eu estou mais íntimo contigo, eu aprendi mais, eu posso desfrutar mais. E não o contrário. E você deve conhecer, talvez, vários cristãos que ficaram pelo caminho. Quebrados, desanimados, frustrados, por N coisas. Mas a nossa meta, irmão, quero deixar bem claro, é essa palavra que Deus me deu. A nossa meta deve ser nos tornar, pela graça de Deus, inabalável e resistir o dia mau. Amém? Amém. Crendo, andando com Ele, muito perto dEle. Infelizmente, muita gente também acha que está muito fácil, que a batalha é simples. Às vezes, não é só falar umas palavras aí de motivação, motivacionais, e tudo vai dar certo. Que a pessoa vai conseguir superar, vai conseguir seu desejo, vai prosperar profissionalmente, materialmente. Basta umas palavras de motivação. Não é tão simples assim, irmãos. Não é tão simples. Há uma guerra espiritual acontecendo com o inimigo contra nós. E ele está sempre trabalhando para nos derrubar. Esse é o papel do diabo. Nós precisamos ficar vigilantes, por mais que seja gostoso. A vida não é sempre de dias bons. Eles virão. Mas é possível resistir no dia mau e permanecer inabalável. Por isso eu vejo, irmãos, às vezes é bom, sempre é bom, a Bíblia nos orienta a isso, a gente conversar com as pessoas mais velhas. Sabe, temos aqui a dona Ilse, temos o Eloir, o Davi e a dona Elande, e talvez eu vou esquecer alguns aí, né? A Lorme aqui, a dona Juliana, e provavelmente se sentar, e é bom para os novos irmãos, aproveitem um tempo, quem pode sentar para tomar um chimarrão com os mais velhos, né? Porque assim eles vão dizer, provavelmente eles vão dizer assim, ó, nem todos os dias são bons, como a gente gostaria. Não é que Deus fez um dia ruim, mas as tribulações elas vêm. É bom sentar e ver que eles contar que já passaram os dias ruins, mas viram os dias bons, viram, superaram e estão aqui firmes e inabaláveis. Amém? Glória a Deus. Então é bom a gente ter ver quem pode contar e falar da experiência. Porque as dificuldades vêm, as dificuldades financeiras vêm, o relacionamento que não era para acabar, infelizmente acabam, a doença aparece, e é assim, dia a dia nós vemos isso chegar. Eles acontecem. O que é que nós podemos fazer? O que é que a Bíblia diz? Resistir. Resistir no dia mau. E aqui Paulo ele faz uma ilustração, né, da armadura do soldado romano, como ele fazia para se proteger do inimigo. E ele traz isso para o contexto cristão, né, de cada item, mostrando coisas que protegiam o soldado romano. Ele traz para nós, né, usando a Bíblia, a fé, a palavra, para aquilo que vai fazer nós nos defender do inimigo. E para a gente poder resistir e sair bem. E eu creio, irmãos, que é importante nós nos preparar para o dia mau nos dias bons. Amém? É nos dias bons que nós devemos nos preparar para o dia mau. Porque eu acho que um dos grandes preparos
é, nos dias bons, a gente ser grato a Deus. Amém? Nos dias bons, a gente ser grato a Deus. Tem uns textos assim que eu quero citar uns dois, achei tremendamente importante. Romanos 1:21, que dá início a, vamos dizer assim, uma punição dali em diante. Ele diz assim, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e obscurecendo-lhes o coração insensato. Eles tinham conhecimento de Deus, eles tinham conhecimento que era Deus, mas o que eles fizeram? Mesmo tendo conhecimento, eles não tiveram gratidão, eles não deram graça, eles não glorificaram a Deus. E se a gente olhar esse texto, começa a acontecer coisas, porque eles não reconheceram, eles não tiveram gratidão no coração. 1 Tessalonicenses também fala, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Então, irmãos, é nesse dia que a gente se prepara, no dia bom para o dia mau. Quando Barack Obama era presidente dos Estados Unidos, que perguntaram para ele, e tu está preparado se tiver uma invasão dos Estados Unidos, tiver um ataque, na verdade, nos Estados Unidos, você se sente preparado? O país está preparado? Daí diz que ele respondeu, nós estamos crendo no melhor, mas sempre preparado para o pior. Então, o que é que nos prepara? Um coração grato, um coração que anda em sintonia com o nosso Espírito, com o Espírito Santo de Deus. É isso que nos prepara. Porque senão chega o dia mau e não adianta. Não adianta ali reclamar, xingar, questionar Deus. Está acontecendo. A construção, eu creio, de fé, segurança, deve alimentar, cultivar, dia bom, dia após dia, porque fazendo assim, nós vamos ficar com a fé cada vez mais firme, cada vez mais inabalável. Se nós, nos dias bons, nós começamos a dar toda a honra, toda a glória, toda a gratidão ao Senhor, provavelmente nós vamos, quando chegar o dia da aflição, nós também vamos estar preparados. Essa intimidade que nós temos com Deus, ela vai brotar, ela vai ser um ponto de apoio muito forte para cada um de nós. Eu quero olhar alguns desses itens aí, começando pela fé, com a qual diz ali que podemos apagar todos os dardos inflamados, envenenados do maligno. E eu creio que a fé é uma defesa assim importante, principal, né? Todas ali são importantes, não dá para tirar nenhuma, mas é um instrumento poderoso que existe para cada um de nós. A fé, eu creio, irmãos, ela é capaz, né? Quando gera fé numa pessoa, é capaz de pegar, às vezes, um drogado lá da valeta e tornar um excelente pai de família, porque ele creu em Deus, e aí ele começou uma vida com Deus. A fé, ela pode pegar, às vezes, um irresponsável, alguém que não dá jeito em lugar nenhum, emprego nenhum, e daqui a pouco ele pode ser um chefe de setor, porque ele creu que Deus pode modificar a sua vida. A fé pode transformar um homem e uma mulher adúltero, né, numa esposa, num esposo fiel, totalmente com a vida abençoada, um casamento abençoado, porque creu que é possível a partir do Senhor. A palavra diz que ela pode mover montanhas, né? Que se tiver fé, diz para o monte, te muda dali para lá, e ele vai. Então é muito importante a fé. Agora temos que entender, irmãos, eu creio que é bom, fiquei pensando nisso, de mostrar, a fé é diferente de pensamento positivo. Não adianta acordar de manhã, às vezes do tipo assim, tudo vai dar certo comigo. Eu acredito que tudo vai dar certo comigo. É melhor, sem dúvida, que pensar que tudo vai dar errado. Mas isso não é fé. Isso tu está apenas pensando, está te baseando num pensamento teu. Isso não é fé. A fé é comprometida com o que Deus faz,
com o que Deus diz e com aquilo que Ele fará. Tem que ter a raiz dessa fé. Quando eu acredito no que Deus disse que vai fazer, deixou de ser minha vontade e passou a ser a vontade de Deus. É Ele que está prometendo. É a palavra de Deus que está ali. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra, mas Deus não tem compromisso com aquilo que eu penso de pensamento positivo. Por exemplo, quando eu creio que Deus disse, por exemplo, eu serei salvo, né? Um exemplo, que eu serei salvo se eu crer nele de todo o coração, isso é a palavra dele. Eu só preciso crer em Deus. Eu posso depositar minha fé na palavra de Deus, naquilo que Ele disse. Eu não estou crendo num pensamento meu que eu vou ser salvo. Eu estou crendo que Deus diz que se eu crer de todo o coração eu vou ser salvo. Então eu creio no que a palavra de Deus diz. Então eu creio que a gente precisa ter cuidado assim para distinguir bem o que é fé. A fé, a gente precisa crer naquilo que é a palavra de Deus, naquilo que Deus fez, naquilo que está na promessa de Deus, naquilo que Ele promete que vai fazer. Quando nós oramos pelos enfermos, é porque tem palavra de Deus que diz que aqueles que creem, e Deus curou no passado, Ele cura hoje, Ele vai curar sempre. Amém? Ele pode usar os médicos, Ele pode usar um monte de coisa, mas Ele pode simplesmente tocar e curar. Então nós estamos falando daquilo que Deus pode, daquilo que Ele vai fazer, não botando palavras às vezes que não são verdadeiras. Achar que eu penso assim, vai acontecer assim. Porque Deus é fiador da sua palavra. E quando nós vamos fazer algo por conta própria, então nós passamos a ser fiador daquilo que nós temos, não Deus. Romanos 10, 17 é uma palavra tremenda sobre fé. Diz assim: a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Por isso, irmãos, a importância de ler a palavra, a importância de ouvir a palavra. E ouvir aqui não significa assim, nós temos que entender que não é ser informado. Ouvir aqui está falando de entender aquele conteúdo, de tornar uma realidade aquilo que nós ouvimos na nossa vida, e guiar a vida a partir desta palavra, tornar ela uma realidade na nossa vida daquilo que o Senhor diz. Porque, por exemplo, provavelmente cada um de nós já ouviu esse termo, né? Quando alguém diz assim: não adianta, eu já falei para ele um monte de vezes, ele não ouve. O que significa isso? Ele ouviu sim a informação, mas não é esse ouvir de entrar lá no coração, né? Às vezes se usa para criança. Essa criança não ouve, eu já falei 3 vezes, 4 vezes. Esse ouvir que está falando aqui nesse texto é um ouvir de penetrar no coração, é um ouvir de receber, é um ouvir que nos faz agir a partir dessa palavra que nós ouvimos. Não é ler uma informação e aquilo não faz parte. Então é essa palavra que nós precisamos. A palavra de Deus, ela precisa ser ouvida, ela precisa nos alimentar. Nós precisamos comer dessa palavra, beber dessa palavra. É isso que está falando o texto. A fé é alimentada pela palavra de Deus. Nós precisamos de todo o coração se dispor o nosso coração a meditar na palavra, a ler, a ouvir, e deixar o Espírito Santo ministrar em nós, para gerar essa fé, para essa palavra fazer parte da nossa vida, e não nós só termos uma informação de um texto, de algo que Jesus falou, de algo que Paulo falou. Então, como eu posso ter um escudo da fé? Tendo fé, confiando na palavra de Deus, sabendo quais são as promessas de Deus para mim, sabendo que Jesus, disse, daí tendo intimidade com Ele, andando bem perto, que nem falei antes de Jesus, que nem Jó andou, para conhecer, para saber o Deus como Ele é. Eu não diria que Deus é preocupado, mas por amor Ele está sempre atento a nós, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós deixamos de fazer.
tendo Jesus como Senhor absoluto, irmão, de todos os itens de nossa vida, de tudo que temos. Para nós termos uma vida transparente, e é ilusão nós não termos uma vida transparente com Deus, porque Ele sabe todas as coisas. Então, por que esconder? Tem que vir tudo para a luz para Jesus poder trabalhar. É o meio dele trabalhar. Então, quando a gente fala, Jesus é Senhor da minha vida, então Ele é Senhor de toda a minha vida. Ele é Senhor de toda a minha vida, né? Jesus sabe tudo da minha vida. Isso tem que ficar, porque eu sei que Jesus sabe, mas daí a minha mulher não sabe, meu marido não sabe, meu pai não sabe. Como é que Jesus vai trabalhar? Se Ele como Senhor está dizendo, conta isso para o teu pai, conta isso para a tua mulher, conta isso para o teu patrão, faz isso aqui diferente. Onde é que está o senhorio de Cristo? É fácil, irmãos? Não é fácil, mas é o que está no coração de Deus, sabe? Nós mesmos como irmãos, se abrir, contar, orar, trazer para a luz, sermos curados, isso é senhorio de Cristo. Aquilo que está nas trevas, Deus sabe. Mas o que adianta se está nas trevas, se nós não queremos abrir a caixinha? Então, irmãos, fica aqui, para vencermos no dia mau, é muito importante nós estarmos com a vida transparente diante de Deus. Eu não estou dizendo que isso é uma condição. Deus pode fazer coisas tremendas, independente de nós. A graça dele é muito maior do que isso. Eu não quero botar uma carga sobre vocês, mas que Deus se alegra disso, que a tua vida vai mudar, vai. Amém? Ainda que seja difícil, mas vai tomar outro rumo. Tu vai ter autoridade em coisas que hoje tu te intimida. Tu vai ter autoridade, porque está na luz, porque a vida está na luz. Alguém vai dizer, mas tu fez aquilo. Fiz, me arrependi, estou perdoado e estou aqui. É assim para todos nós. É assim para todos nós. Porque qual é o objetivo de Satanás no dia mau? Tu pode ver que é um ataque ali organizado, o negócio, né? Fala de potestades, fala de principados, forças espirituais do mal. Parece um exército cheio de detalhes, né? Vai primeiro uma companhia, depois vai outro, depois vai outro. E eu creio que é assim, porque quando Daniel estava orando lá, diz que havia uma luta espiritual e teve que vir um cara, um anjo bombado lá e tal, né? Fortão lá, para vencer aquele que não estava conseguindo trazer a mensagem que nós temos na palavra hoje, que foi revelada a Daniel. Então há uma luta espiritual, um mundo espiritual lutando, e diz que ele arma ciladas, faz armadilhas para pegar de surpresa. Porque, irmãos, ninguém planeja uma doença, ela aparece. Ninguém planeja uma situação financeira ruim, ela acontece. Você não planeja que um familiar seja fisgado pelas drogas. Ninguém planeja, ninguém quer, mas acontece. Ninguém planeja entrar em depressão, mas ela vem. Ninguém planeja, às vezes, terminar um relacionamento, mas eles acontecem. Então, por quê? Porque existe um inimigo com um exército orquestrado para lutar contra nós. Para, com várias armas ali, tentar trazer desavença, trazer doença, trazer crises, armando ciladas. Às vezes o pé, né, quando tu vê, o pé já está quase lá. E o Espírito Santo dizendo, não coloca o pé aí, não coloca o pé aí, sai desse lugar, sai desse negócio, sai dessa situação. Porque o objetivo dele é matar, roubar e destruir, não é coisa boa. E é interessante ver que ele, às vezes, ele traz como coisa boa. Veja bem, quando Jesus foi tentado, o objetivo de Satanás era o quê? Desviar Jesus do propósito que ele veio fazer na terra. Jesus tinha um propósito, salvar a humanidade. E aí nós podemos alongar muito mais, né? Salvando a humanidade, mas trazendo o Evangelho, amor, graça, tudo que nós temos disponível hoje ele veio trazer. Mas ele tinha que
passar por um tempo, ele tinha que ir para a cruz, ser morto, ressuscitar, o Espírito Santo vir. Então tinha todo o propósito. O que o diabo fez? Ele não ofereceu nada ruim para Jesus. Quando ele levou ele lá para ser tentado, ele ofereceu, ele estava dizendo: ô Jesus, o que tu acha de nós ser muito rico, né? Se olhar o que ele ofereceu, o que tu acha de nós ter poder, fama, todos esses reinos aí são teus, pode comandar tudo, né? Ele não ofereceu coisas ruins para Jesus, ele ofereceu coisas boas, muito boas, aparentemente, né? Então nós precisamos ter cuidado, que o ataque do inimigo, que o diabo oferece muitas vezes, não é coisa ruim, né? Às vezes ele diz: olha, eu vou te dar um emprego tão bom, mas tão bom, que tu vai esquecer de Deus, tu não vai ter mais nem de vontade de ir lá para o culto. Vou te dar um emprego nota 10, né? É só você deixar de gastar tempo com Deus, e eu vou te dar um emprego que vai te ocupar tanto, mas não tem problema, tu vai ganhar muito, mas tempo com Deus não vai ter mais. Só que ele não diz que o tempo com Deus não vai ter mais. Ele não diz que tu vai esquecer de ir no culto. Ele não diz que tu vai esquecer do culto familiar, que tu não vai ter tempo, né? Daqui com pouco tempo é botar uma tela grandona de TV, né? Tantas opções que tem. Então o que eu estou dizendo? Não estou dizendo que alguém está fazendo, eu estou dizendo para nós ter cuidado, que o diabo às vezes ele oferece, ele não vem com coisas ruins só, ele vem com coisas boas para tirar a lei de Deus. Ele não manda, não quer trazer às vezes só doença, só a situação financeira, só o relacionamento terminado. Ele começa com coisas boas, com coisas para chamar a atenção. O que ele queria então era tirar Jesus do propósito. E muitas vezes o que ele quer para cada um de nós, todas as vezes na verdade ele quer tirar também nós do propósito de Deus que tem para cada um de nós. Porque às vezes, irmãos, eu creio que nós não devemos ficar frustrados se nós não temos aquela fama que todo mundo gosta um pouquinho, né? Quem não gosta aí, um orgulhozinho assim. Infelizmente a gente tem, eu gostaria, mas Deus tem nos dado o necessário. Tu quer dizer que ninguém pode ser rico? Não, irmãos. Eu creio que Deus pode abençoar e abençoar muito. Ele abençoou Davi assim. Ele abençoou Salomão, ainda que se perdeu depois, mas não vejo. Porque ele diz que quem contribui com deliberalidade, então não tem problema de alguém ter muito dinheiro, desde que esteja no propósito de Deus. Vamos olhar o Paulo. Se nós olharmos o Paulo pelos olhos humanos, ele era um cara super fracassado, não era? Um modelo de fracasso. Se nós olharmos, o que aconteceu com o Paulo? Ele vivia sendo apedrejado. Imagina, o cara era apedrejado. Ele era expulso das cidades. Que vergonha que seria, né? Já pensou ser expulso 3 coroas aqui? Ele era preso, chicoteado em praça pública, xingado. Então se olhar para o Paulo, dinheiro não tinha nada, nem oferta recebia, porque ele fazia até as redes dele para ter. Mas o Paulo tinha uma coisa, irmãos, que nós precisamos ter: plena convicção de que ele estava cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. Isso precisa estar no nosso coração. Muitas coisas nós às vezes podemos não ter, mas nunca podemos perder de vista o propósito que Deus tem para a nossa vida. Se nós estamos cumprindo ele, desenvolvendo esse propósito, ou não estamos. Porque os padrões humanos, Paulo devia ser esculachado. Quem é que quer ser como Paulo? Alguém ia querer ser como Paulo? E provavelmente Satanás, o que é que queria do Paulo? Queria aquela vida de primeira dele, né? Perseguia, oprimia. Talvez depois ele foi no ouvido do Paulo: Paulo, quem sabe fica em Jerusalém aí, né? Tu pode ser dono de uma sinagoga, tu pode ensinar. Afinal, Paulo estudou com os melhores professores, sabia aramaico, hebraico. Tu imagina? Paulo, tu fala bem, tu vai tirar boas ofertas e tu vai ser um cara rico, porque tu tem jeito para coisa, né? Mas Paulo, ele seguiu aquilo que Jesus no encontro disse para ele:
Tu vai ver como vale a pena sofrer pelo meu nome. Tu vai pregar o Evangelho para gregos, para romanos, para o pessoal de Três Coroas. Tu vai pregar o Evangelho porque a palavra dele tem chegado até nós. Então veja, irmãos, que muitas coisas às vezes nós precisamos ter cuidado para não sair do propósito de Deus para a nossa vida. Esse propósito nem sempre ele vem com riqueza, ele vem com bem-estar, ele vem com a saúde perfeita. Às vezes ele não vem com fama, nem com bons empregos maravilhosos. Muitas vezes ele vem com renúncia, lugares difíceis às vezes para ir, coisas que levam você a dizer não para umas coisas que gostaria, até que são as coisas boas, decisões difíceis. Às vezes você tem que sair do teu lugar de conforto, aprender com alegria a abrir tua casa, né, para receber os irmãos, receber adolescentes, receber idosos, receber aquele cara que chega da rua, que bate 10 horas da noite, que quer uma comida, atender com alegria. Muitas vezes é assim. E para isso nós precisamos, né, andar em sintonia com o Senhor, com fé, resistindo o dia mal. 1 João 5, 4 e 5. Eu estou quase terminando, irmãos. Diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Veja bem que ele fala 3 vezes aí: mundo, mundo, mundo. O mundo, o que é o mundo na perspectiva bíblica? É um sistema corrompido que milita contra a vontade de Deus. Quando a gente fala em mundo, é um sistema que não tem escrúpulo, que milita contra a vontade de Deus. O que eu preciso vencer? É esse sistema corrompido, pecador, caído, que fala contra os propósitos de Deus para a minha vida. Irmão, esta deve ser a vitória que eu e você buscamos. A vitória que vence o mundo, a fé. A fé em Cristo Jesus é o que vence o mundo. Ainda que exija renúncia, ainda que exija muitos nãos, que aos olhos do mundo parecem que teria que ser sim, mas a gente acaba dizendo não porque é não. E o Paulo, ele termina esse tempo da armadura aí, né, dizendo, levando para a oração. No 18 ele diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Irmãos, a oração faz parte de nós chegarmos lá, inabalável, vencer o dia mal e sairmos firmes. Ele diz: orem, se fortaleçam, vigiem. Por isso que quando a gente lê aqueles salmos lá, do dia de angústia, os irmãos da época lá que escreveram, eles estavam clamando a Deus. Todos eles, se tu ver a sequência, eles estavam clamando a Deus. Eles estavam orando, eles sabiam que o socorro vinha do Senhor, mas eles estavam orando. No dia de angústia, eles estavam orando ao Senhor. É o dia de nós colocarmos de joelho. Mas também lembre lá, como falei antes, nos dias bons é que a gente prepara para o dia de angústia. É nos dias bons também que a gente se prepara para o dia de angústia. Porque muitas vezes alguém já te ligou para pedir para orar, que recebeu uma promoção. Ô irmão, ora comigo, estou tão alegre, mas estou tão feliz que eu recebi uma promoção. Alguém já ligou para alguém assim pedindo para orar junto de gratidão? Não, né? O irmão ligou para dizer: eu não aguento mais aquele emprego, cara, meu salário está desse tamanho e eu preciso que tu ore, que Deus faça um milagre na minha vida. Esse é o mais comum. A mesma coisa assim, ó, alguém já no dia da formatura pode te convidar com alegria, mas já te disse: ô irmão, ô Estevão, ora comigo aí, cara, chegou o dia da minha formatura, eu estou tão feliz, cara, tanta gratidão, tanto tempo, junta a turma, eu quero ter um tempo junto com os irmãos para orar. Pode acontecer isso, irmãos, deve acontecer, eu sei que alguns de vocês experimentam isso,
Mas normalmente o pedido maior é no dia da prova. Tem uma prova lá e eu preciso da média, porque senão não vai. Ora comigo, irmão. Não estou entendendo essa matéria. Então, nos dias bons, irmão, nós temos que aprender a dar graças a Deus. Nos dias bons, nós precisamos aprender a chamar os irmãos para orar pelos dias bons, pela alegria que temos também. Isso prepara para o dia mau. E como está, irmãos? Aqui eu queria fazer um questionamento assim: como é que está? Como está a nossa vida de oração? Vamos olhar primeiro com a família, segundo no quarto, né? Aquele que fecha a porta, e terceiro com os irmãos. Como está? Como está essa disposição no nosso coração para termos tempo de oração? Irmãos, se você não tem experimentado isso, comece a experimentar. Tire um dia por semana. Ou mais que um dia. Às vezes um dia para a família, né? Um dia específico para estar com os irmãos. Porque todos nós precisamos. Isso é o corpo de Cristo. Isso é que o corpo de Cristo faz. Nós precisamos nos fortalecer uns aos outros, buscar o Senhor junto em unidade. Porque tem coisas, irmãos, tem palavras de Deus que são específicas, são gerais para todos nós aqui. Mas tem palavras de Deus que são específicas para algum de nós aqui. Pode ser que hoje de noite alguém recebeu uma palavra, pelo menos eu tenho expectativa, alguém que Deus, o Espírito Santo direcionou para receber a palavra de uma maneira mais forte. E essas palavras, elas normalmente vêm quando nós dispomos a orar. Pode testemunhar, se tu quiser, as palavras específicas. Quando Deus fala com algum de vocês, normalmente você está orando, você está buscando, você está pedindo para o Senhor: eu preciso uma direção. Eu preciso, Senhor, uma direção. Como é que eu vou agir no meu trabalho? Como é que eu vou agir na situação com o meu filho? Como é que eu vou agir nesse problema financeiro que eu estou? É na oração que a gente vai crescendo com o Senhor, andando junto. A oração vai gerando uma fé mais profunda e nós podemos assim estar bem mais em sintonia com o Senhor. Irmãos, a boa notícia para todos nós, tem vários textos, mas eu escolhi uma aqui para estar finalizando. João 16:33, que Jesus falou. Ora, irmão, desde o princípio, se orarmos, como cantamos, se pedirmos, tu virá, ele virá. Na verdade, ele já está em nós, mas ele vai se manifestar. Diz ali, ó: estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. Tenho dito essas coisas para que vocês tenham paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Eu venci o mundo. Se Jesus venceu, nós também. A palavra diz que em Cristo nós somos o quê? Mais que vencedores. A palavra diz que nós em Cristo estamos à direita do Pai, assentado com Cristo, e todas essas potestades que atacam a vida do cristão estão debaixo dos nossos pés. Amém, irmãos? Então, esta é a boa notícia para todos nós. O dia mau, o dia da aflição, ele vai vir, mas como está escrito, Jesus já venceu. Então, nós precisamos dia a dia usar essa armadura que Deus deu, né? Que seria bem mais amplo para a gente falar disso ali. Mas a palavra de Deus, o escudo da fé. Então levante, irmão. Quando o diabo lançar as armas, levante o escudo da fé. Amém? Que ele vai rebater todos os dardos inflamados, envenenados que o diabo. Ore, levante esse escudo. Pode ter convicção. Deus virá em teu socorro. Amém, irmão? Que você receba essa palavra. Que os dias maus, eles acontecem, eles vêm. Mas todos nós, o que está no coração de Deus, que cada um de nós saia aprovado, inabalável. Amém?